Prefeitura de Dumont pretende cobrar a duplicação de 2 quilômetros da rodovia Mário Donegá. A medida é vista como necessária após o 7º acidente de caminhão atingindo uma casa na cidade. O chefe do executivo pretende acionar o Ministério Público ou até fechar um acesso para caminhões. Desolado, o seu Armando Ferrarese apenas pensa no que fazer depois de mais um acidente na casa que pertence à família. O imóvel, que já estava em ruínas, ficou ainda mais danificado. No início da semana, a casa foi atingida por um caminhão de laranjas. Só que não foi a primeira vez, e sim a 7ª vez que isso aconteceu. Cada ano um caminhão invade. Você tinha o prédio lá para ganhar alguma coisinha, você não ganha, só você tira dinheiro do bolso para pagar. Você paga um imposto predial, não está usando ele que está tudo demolido. Como é que faz isso aí? Não é só prejuízo? E vê se alguém olha alguma coisa para o município aqui. Desde que Thaísa se mudou para a casa ao lado, foram 5 acidentes. A dona de casa, que vive no imóvel com a mãe e a filha pequena, já não aguenta mais essa insegurança. A gente fica com medo e a gente já vai ter mudado daqui, que a gente já até arrumou casa para sair já. Nem tem como por causa desses acidentes aí, meu Deus, não tem segurança. O Jornal da Clube mostrou que em 2012, um motorista e um passageiro morreram na batida. Acidentes continuaram gerando medo em outros anos. O penúltimo aconteceu em dezembro do ano passado, quando um caminhão carregado com mármore perdeu o controle e atingiu o imóvel. Os acidentes aqui acontecem sempre da mesma forma. A manobra aqui nesse trecho se torna muito arriscada, principalmente para quem pretende seguir na rodovia. Ali naquela curva já foram registrados vários acidentes. Inclusive, dá para perceber a proteção danificada. Para evitar essa situação, muitos motoristas acabam preferindo a entrada da cidade. Acontece que existe um declive acentuado. O excesso de velocidade em um veículo carregado pode comprometer o sistema de freio. E é justamente o motivo apresentado por muitos caminhoneiros após as batidas. A duplicação do trecho da rodovia Mário Donegá é a solução apresentada pelos vereadores. Em 2014, o Estado chegou a publicar o edital autorizando o início da obra, mas o processo licitatório foi suspenso. A informação que nós recebemos à época, em 2014, é que por conta da crise financeira, o Estado acabou segurando algumas obras e Dumont, infelizmente, ficou para trás nessa, né? Agora a mesa diretora da Câmara pretende, com apoio de outros municípios de abrangência da rodovia, pedir ao Estado recursos para o início das obras. Chegamos no limite. O esforço tem que ser redobrado. Nós vamos unir as forças da Câmara Municipal, juntamente com o Poder Público, aí com a região toda, para a gente reivindicar uma melhoria satisfatória para a nossa entrada da cidade. O prefeito da cidade, que tem o projeto na mesa, já sabe que a obra deve custar cerca de 20 milhões de reais. Ele espera uma definição favorável do Departamento de Estradas e Rodagem, o DER. E diante dessa insegurança, se nada for feito, o chefe do executivo já pensa em acionar o Ministério Público ou até fechar o acesso para os caminhões. Não tem mais condições da gente ficar, toda vez que acontece alguma coisa, né, a população ficar criticando porque o governo não faz nada, porque são tudo da mesma farinha, mesmo saco, então chega disso daí. Eu falei ontem para eles também que se tiver que interditar o acesso por aquela entrada lá, eu vou interditar, vou colocar as máquinas da prefeitura e vou fechar aquilo lá. Por sorte, ninguém se feriu com gravidade nesse último acidente. O motorista teve apenas escoriações. Mas a insegurança permanece na pequena cidade de cerca de apenas 10 mil habitantes, onde aos finais de semana ainda é tradição a permanência na Praça Central. Seu Armando hoje olha com tristeza para a casa da família, que diante do antigo retrato nunca mais será a mesma. Rafael Aguiar de Dumont para o Jornal da Clube. O Departamento de Estradas de Rodagem, DR, disse que implantou radares na rodovia e que reforçou a sinalização de solo com placas e sonorizadores. Diz também que está em fase de elaboração um projeto executivo para a modernização completa da rodovia, que deve ser concluído no segundo semestre deste ano. Ele é complementar aos estudos para duplicação e remodelação dos dispositivos de acesso existentes, que vão ser feitas depois. Agora ele está ao vivo. Rafael Aguiar tem mais informações. Rafael. Pois bem, Poço, insegurança para a população daquela pequena cidade, né? Prejuízo também para a família, 7 vezes, né? Muita coisa. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o Rodrigo Pascoaloto, que é advogado. Rodrigo, 7 vezes a mesma situação.
A gente pode dizer que falta interesse dos órgãos competentes para resolver essa situação de uma vez por todas? Boa tarde. Boa tarde. Com certeza, 7 vezes é um absurdo. Não pode acontecer isso dentro do estado de São Paulo. É de responsabilidade do governador duplicar a via e, de emergencial, fazer algumas melhorias com colocação de radares e tudo mais para que se diminua a velocidade, para que se evite o acidente. Essa é a responsabilidade principal que tem que ser feito naquele local. Igreja, praça, comércio, tudo isso a poucos metros dessa casa que sempre é atingida por caminhões. O risco de atingir populares é grande. Passou realmente da hora uma solução, né, Rodrigo? Exatamente. Quantas pessoas vão se acidentar naquele local? Quantas pessoas talvez vão vir a óbito por causa do acidente? Então tem que se evitar, tem que se tomar uma atitude emergencial no local até que se consiga duplicar a via. O prefeito entende e pretende acionar o Ministério Público se o DR não apresentar uma solução. A promotoria deve intervir nesse problema? Olha, o Ministério Público tem que intervir no caso, em virtude de defender a coletividade. Todos os cidadãos daquela cidade estão correndo risco naquele trevo. Então, o Ministério Público pode e deve ajudar ao prefeito para que pleiteie ao governador atitudes emergenciais no local. Rodrigo, e os moradores que estão inseguros, o que eles podem fazer? Olha, os moradores podem buscar diretamente o DR, através de abaixo-assinado e tudo mais, para poder pleitear junto ao governador a melhoria no trecho. Existe uma licitação, não sei se é de 2012 ou 2014, para a duplicação da via, que já corrigiria o problema. Mas enquanto isso não acontecer, tem que ser colocado um radar no local para que possa diminuir a velocidade antes da curva, para que evite os acidentes. O proprietário da casa sempre fica com prejuízo. O que ele pode fazer, Rodrigo? O proprietário da casa, ele não pode ficar com prejuízo. Ele tem que procurar as vias do Poder Judicial para pleitear ação contra as pessoas que colidiram com sua residência, pleiteando do condutor e também do proprietário do veículo a indenização pelos danos provocados na sua residência. Você falou em radares, em outras ações. Enquanto essa solução não vem, a Prefeitura poderia implantar outras, no caso, ações para amenizar esse perigo para essa população? Olha, analisando o local, não tem muito o que se fazer pela Prefeitura, porque a responsabilidade é inteira do Estado. Então tem que se pleitear, sim, do governador atitudes emergenciais no local. Em 2014, foi lançado o edital, como nós já falamos, para a duplicação da rodovia. Mas o processo foi suspenso. O Estado não entende a real necessidade de uma obra para garantir a segurança desses moradores? Olha, pelo visto, não entende. O Estado deixa a esmo a sua responsabilidade perante a toda a sociedade da cidade de Dumont e também da região, que provocam vários acidentes naquela localidade. Os vereadores pretendem agora se unir com outras cidades para tentar resolver essa situação e pedir ajuda também para parlamentares e até para o Estado. Antes tarde do que nunca uma ação como essa? Essa movimentação política já se faz tarde, porque já foram 7 acidentes. Então deveria ter sido feito isso há vários anos atrás. Mas agora, vamos lá, vamos correr atrás de prejuízo. Quer dizer, Rodrigo, não dá mais para esperar, né? Rodrigo, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto para falar que a Santa Casa de Igarapava passa por intervenção judicial. Essa foi uma determinação do Judiciário a pedido do Conselho Municipal de Saúde, que identificou várias irregularidades. Daqui a pouco essa matéria, Pulse. Até já, Rafael.